Deu zebra. Em 1892, o dono do zoológico do Rio de Janeiro criou um sorteio que continha 25 bichos. Cada um representava 4 dezenas. Entre esses bichos tinha pavão, cavalo, macaco, jacaré, mas não tinha zebra. No caso, a expressão zebra é quando dava um número quase impossível. Em 1964, no jogo Vasco da Gama e Portuguesa Carioca, um repórter perguntou ao técnico qual seria o resultado do jogo. O técnico, Gentil Cardoso, respondeu: vai dar zebra. E não deu outra. A Portuguesa venceu o Vasco por 2-1. A imprensa publicou a frase e ela ganhou a boca do povo. A vida no período da ditadura. Um período de 2 polos. Em um deles houve a modernidade e no outro o aumento da desigualdade social. Com a repressão política, a dívida externa e a inflação buscando as estrelas nos anos 80. A economia cresceu. Obras ligavam o país em áreas que antes eram isoladas. A TV cresceu em popularidade, se tornando a principal fonte de informação do país. O número de matrículas nas faculdades subiu 13 vezes, de 64 a 81. O número de automóveis também teve um up, de 9 para 12%. Mas a vida boa custou caro. Militares e a polícia torturaram, mataram e esconderam corpos. A censura não permitia acesso à informação e artistas foram exilados. O crescimento da economia subiu em média 9,3% ao ano, fazendo a indústria ter um píncado, estimulando e fortalecendo as multinacionais, e também a alta nos empregos. Cresceu o número de carros a álcool, mas se em 64 20% dos mais ricos detinham 55% das riquezas, em 85 estavam em 70%. Em tempo de pleno emprego, o governo era popular, só que também foi nesse período que a ditadura alcançou sua melhor forma, com a repressão contra os militantes de oposição que sequestravam diplomatas e assaltavam bancos. Censores controlavam o que saía na mídia. Para driblar as proibições, jornais escreviam receitas de bolo, sonetos como de Luiz Camões, ou textos como o do Pasquim, em uma entrevista de Leila Diniz. A cultura era inimiga dos militares. Chico Buarque chegou a adotar um pseudônimo para aprovar composições. Na TV, a novela O Bem Amado, de Dias Gomes, era a produção mais popular do país, mas a sátira política nacional teve 37 dos 178 episódios desfigurados. No governo Médici, o Brasil se sagrou tricampeão em 70. No ano seguinte, começou o Campeonato Brasileiro, com times de todas as regiões do país. O Brasil teve em 5 eleições para cargos legislativos. Já para cargos executivos era indireto. 3 das 5 eleições, a oposição teve um candidato simbólico. Vereadores e senadores eram inofensivos. O Poder Executivo usou mais de 2.000 decretos de lei para governar. Nasceu em Recife, em 23 de agosto de 1912. Morreu no Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1980. Foi escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e cronista de futebol. Como dramaturgo, o sucesso chegou com Vestido de Noiva. No geral, suas obras faziam críticas a costumes e mostravam o lado grotesco da sociedade. Uma das suas obras mais marcantes foi A Vida Como Ela É. Também é um dos responsáveis por tornar o Fla-Flu um evento quase místico, e a primeira pessoa a chamar Pelé de rei em um texto. Faleceu em 1980, num domingo, aos 68 anos, e teve uma estátua de tamanho real posta no primeiro lugar que morou no Rio de Janeiro, Copacabana. Quem é a figura nacional? Nelson Rodrigues! Fantasia infantil.
A literatura é a primeira porta para um mundo mágico, e logo essas grandes obras ganharam versões em outras mídias, como no cinema, HQs e animações. Veremos 4 livros que tiveram adaptações memoráveis. Alice no País das Maravilhas. Ano: 1865. Autor: Lewis Carroll. A jovem Alice cai em um buraco onde encontra um mundo peculiar, no qual criaturas cegas de sonhos loucos se manifestam, como o chapeleiro louco, o gato risonho, o coelho sempre atrasado e a rainha. A obra se tornou um marco da fantasia e ganhou versões em animação e filme. O Mágico de Oz. Ano: 1900. Autor: L. Franklin Baum. Originalmente um conto que se tornaria uma série de 14 livros que descreve as aventuras de Dorothy em um mundo de fantasia. Na busca do Mágico de Oz, ela segue uma estrada de tijolos amarelos para voltar ao seu lar. Junto de seu cão, Totó, ela encontra personagens icônicos como o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde. Peter Pan. Ano: 1911. Autor: J.M. Barrie. Começou como uma peça de teatro intitulada Peter e o Andy, onde um garoto que se recusa a crescer vive na Terra do Nunca, um lugar mágico fantasioso. Ele e sua companheira Sininho vão até Londres, onde encontram o Andy e a levam até lá. O Andy conhece piratas, índios, sereias e, por fim, o vilão Capitão Gancho. Barrie escreveu sua obra para contar a história de sua amiga Sylvia Davis, que morreu de câncer e deixou seus filhos sob sua tutela. Os direitos da peça foram para um hospital. Mary Poppins. Ano: 1934. Autora: Pamela Travers. É o primeiro de uma série de livros da autora, publicado originalmente na Inglaterra. Na história, essa babá chega durante uma tempestade de vento para cuidar de 3 crianças do capiroto. Com seu guarda-chuva mágico e sua bolsa sem fundo, ela levará as crianças para aventuras estranhas.